Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar Arquipapo. Eu sou a Renata e eu tô aqui com o Gabriel. Presente. O Kazu. Olá. E hoje a gente vai falar um pouco de projetos diferentes, projetos inusitados. Os arquitetos como você nunca viu. Vamos lá! Feliz a tarde voa para o mar. Feliz enquanto... Então, pessoal, antes do episódio, vamos aos recados da semana aí. Vamos lá. Na semana passada a gente fez o sorteio aí entre os nossos apoiadores lá do PicPay e a gente sorteou o livro Cidade Caminhável do autor Jeff Speck, da editora Perspectiva, e a ganhadora foi a Marina Potenciano. Parabéns, Marina. Parabéns! Parabéns! E se você quiser fazer parte do próximo sorteio do Arquipapo, para o mês que vem, é só você procurar o Arquipapo no PicPay e contribuir com o plano anteprojeto. Você participa de sorteios mensais de livros, brindes, outras coisas que a gente sorteia, e também no nosso grupo de Telegram, onde a gente conversa lá com os nossos apoiadores, e também lá a gente posta as notícias da quinzena, que agora a gente posta só lá, só para eles. Tá joia? Beleza. Lembrando que a gente tem algumas promoções ativas aqui para os nossos ouvintes. A primeira delas é uma parceria nossa com a Livraria Cultura. Lá a gente tem 15% de desconto em todo o site. Qual que é o cupom lá, Gabriel? Arquipapo. Difícil esse. Esse foi difícil. Valeu 10 pontos. E a gente também tem uma parceria com a Alura, né? Que é uma plataforma de cursos online. Então, tem cursos de diversos tipos lá. E a gente tem 10% de desconto, tá? Os nossos ouvintes do Arquipapo. Para acessar isso, você acessa o site, que é alura.com.br/promocão/arquipapo. Beleza? Muito bem. E a revista Projeto também tem um anuário 2020, onde ela publicou algumas das principais obras que foram publicadas ao longo do ano. E a gente também tem um desconto lá de R$10 com o cupom Arquipapo2020. Lembrando que o frete é grátis para todo o Brasil. Maravilha. Vamos ao episódio? Vamos lá! Vamos! Então, quando a gente escolheu fazer essa pauta aqui do Arquipapo, tudo começou com esse primeiro projeto que eu vou falar, na verdade. Porque eu adoro as sugestões do Google, né? De notícias que eu posso me interessar. Ele conhece a gente melhor do que nós mesmos, Exatamente. Em geral, eu me interesso a respeito das notícias. e vai me alimentando de muita coisa. E uma das notícias que ele me ofereceu foi essa que eu vou trazer aqui, que é um projeto do Kengo Kuma, que é um galinheiro. Como assim? Sério? Exatamente. É um baita galinheiro. É um galinheiro lindo de morrer, né? Na verdade. Foi essa, eu entrei aqui para ver qual era do projeto, e é o seguinte: ele fez realmente um galinheiro para galinhas. Então, o cliente dele nesse caso aqui são as galinhas. São as galinhas. Ele entrevistou as galinhas, e aí, que hora que põe o ovo, que hora que sai e tal. Colocou no corte a escala galinha, não é a escala humana, né? E, na verdade, é como se fosse... É um pavilhão. Eu não vou descrever muito aqui, porque depois eu coloco o link aqui, mas é um pavilhão, e ele é feito de madeira, e pelo que eu entendi, a técnica de tratamento dessa madeira é uma técnica japonesa, que é como se fosse queimada mesmo, sabe? Tipo, sim. É uma forma de... Tipo, carbonizada, assim, né? Obrigada, essa é a palavra. Ela é carbonizada para ela resistir ao tempo, então ela fica com essa aparência escura da madeira, e são como se fossem vários nichos, assim, quadrados, e no meio, no centro, ficam as galinhas. Ali tem umas outras partes que são para dar assistências para as galinhas, os funcionários, tem ainda uma árvore que fica no meio com jardim, uns tijolinhos de cerâmica, e as galinhas elas ficam nesse pátio ciscando, elas ficam ciscando e cacarejando, socializando. E é alto, assim, e pelo que eu entendi, elas dormem. Apesar de eu ter tido galinhas em casa quando era criança, faz muito tempo que eu não crio galinhas. Você teve galinhas em casa quando você era criança? Eu tive por muito tempo, durante a minha infância eu tive galinhas. Pra comer? Então, depois de muito tempo eu descobri isso, mas eu não sabia na época. Que era antes pra era só um ovos bichinho de estimação. alimentação. A gente Belo dia, Flores Bela sumia e tinha frango no jantar.
Pois é, eu demorei, acho que foi mais na minha vida adulta que eu fiz essa relação mesmo. Então, e daí pra proteger essa área que as galinhas ficam, eles têm uma tela de galinheiro que fica por fora desses nichos. A tela de galinheiro tá sempre presente, né? Não É, importa. qualquer galinheiro, né? E até a cobertura, ela continua seguindo nessa mesma malha. Então, as galinhas, elas ciscam ali no pátio e elas devem ficar empoleiradas e pôr seus ovos nesses nichos. Uma coisa que depois eu tava lendo, essa reportagem eu vi no Dizem também, e daí eles têm uma coluna de comentários, né? E sabe que comentários é aquela coisa na internet, né? No Brasil Ah, é inteiro? diversão Não é garantida. Não é só no Brasil? Não, no mundo inteiro. Várias pessoas estavam comentando, uma coisa que eu tive dúvidas também, é que galinhas costumam empoleirar em poleiros, assim, né? Uma coisa mais pra você ficar com as patinhas, será que tá certo isso? E ali é um nicho mesmo, é como se fosse um casulo pra você entrar. E não tem nas fotos também. Talvez seja isso, alguma pessoa comentou isso, que talvez nas fotos não tenha assim uma escadinha, alguma coisa pra elas subirem nos níveis mais altos. Ah, é aí que eu saiba, a galinha não voa. Ah, acessibilidade, hein? Ela É. até dá uma voadinha, assim. Então, talvez tenha alguma. Nas fotos deixaram mais limpo, mas durante o dia a dia tem alguma coisa assim para elas conseguirem subir. E muita gente comentou isso. Falou assim: mas não sei se essa galinha gosta de ficar nesse nicho, não, aí. Que é tipo uma É. colmeiazinha. E o Kengo Mas. respondeu o comentário? Não respondeu. Mas é aquela coisa, né? Que as pessoas comentam e é isso. Tá na internet para as opiniões. Mas é bem bonito. As galinhas, pelo menos, ficam felizes, eu acho, de estar numa boa arquitetura. E Elas põem mais ovo? eu fiquei pensando assim, mas quem que encomendou, né, um galinheiro para um Star Architect, assim, né? Exato, Pro exatamente. King Kuma. Pois é, deixa eu fazer uma. Peraí. Antes, Ah. se alguém chegasse pra vocês e falar, quero fazer um galinheiro, você acha, assim, seria uma honra, um desafio ou um insulto? Olha, esse o King Kuma, que ele elevou o patamar de galinheiro, sabe? Então o desafio é grande. Acho que eu ia achar legal, cara. É É um legal. desafio interessante, né? Até, eu acho que é outra forma de pensar mesmo, né? Porque assim, eu acho que o que a gente conversou em alguns episódios, que a gente trabalha em projetar, né, construções, edificações, enfim, independente da escala, né? E daí, dependendo da escala, você vai ter que mergulhar, se aprofundar dentro daquele assunto. Então, entender da galinha, entender da galinha que põe ovo, da galinha que não põe ovo, da galinha que horas que ela dorme, onde que ela, né, se ela gosta de dormir no nicho ou no puleiro. Aí o Kengo deve ter feito essa pesquisa aí. Não, e uma coisa legal, assim, que é no México, essa estrutura, daí agora já vou falar mais sobre a localidade ali, mas esses casulos, como eles têm uma profundidade, eles ficam permeável ao vento, à ventilação, mas protege da insolação, que também é um raciocínio legal. Todo esse padrão, ele tem a parte das galinhas, ele tem a parte de apoio, ele tem como se fosse um jardinzinho, ele não é tão pequeno, ele tem 155 metros quadrados. Bom, quantas galinhas cabe lá? Tem isso? É maior que minha casa. Então, não tem quantas galinhas cabem, mas cabe bastante galinha aqui. Elas estão bonitinhas, as Cabe, galinhas. né? Então, daí o que acontece? Esse projeto, na verdade, ele faz parte de um dos pavilhões da casa, agora não sei se está certo falar VAB ou WAB, mas acho que é VAB. Então, a casa VAB, ele como se fosse um refúgio de artistas que fica em Porto Escondido, no México, que foi... Caraca, um refúgio em Porto Escondido, meu Deus. Puerto Escondido. E eles convidam diversos artistas para passarem uma temporada lá e fazerem criações diversas e além de fazerem e retornarem para a comunidade local que mora na região. Então não é uma fazenda, né? Não. O cara não foi um fazendeiro que encomendou o negócio. Não. Então, é esse refúgio de artistas. O pavilhão principal, quem fez a primeira construção lá foi o Tadawando. Ô, louco, olha. Que é o Centro de Artes, que é de 2016. Como se fosse um campus, assim, tem, se eu não me engano, 5 quartos, assim. E é muito bonito também, assim. Vale a pena São umas choupanas, assim, né? Não, essa choupana que você deve estar vendo na internet agora, ele é, na verdade, o pavilhão de cerâmica do Álvaro Siza. Nossa senhora.
Só dá a Star Architect lá, Pois então. é, então, e daí eles fizeram essa construção inicial do Tadauando, né, que é o principal pavilhão, que tem as atividades artísticas e tem os alojamentos para os artistas, mas tudo Tá. muito bonito, assim, tem uma vista para praia, assim, é um visual meio de deserto. Artistas bacanas, assim. É muito, muito legal. E depois foi feito esse pavilhão de cerâmica do Álvaro Siza, que ele é curvo, assim, conforma-se um pátio curvo, e a cobertura dessa parte que é coberta é como se fosse essa palha, né, que é tradicional da região, que é para os artistas poderem produzir cerâmica. Do lado desse pavilhão, o arquiteto mexicano Alberto Kalash, ele fez a chaminé de 22 metros também de tijolos que foram produzidos no local. Ela é um pouquinho diferente, assim, é um embasamento, ela tem os furinhos, é bem bonitinha também. Além disso, tem um pavilhão aberto, que é para compostagem de materiais orgânicos, que foi feito pelo Estúdio Paraguaio Gabinete de Arquitetura. Uhum. Ele é todo diagonal, assim, esse pavilhão desse escritório lá do Paraguai. Pelo que eu entendi, assim, o negócio está em crescimento, assim, então daqui a pouco aparece mais coisa. Porra, Olha legal, só. hein? Então, cada nova construção, eles chamam um arquiteto fodão e vamos aí, pira junto com a gente aqui. Isso, e daí e pelo que eu entendi, eu não sou muito, né, conhecedora de artes profundamente, mas os artistas que são convidados para ficar lá expondo também são, tipo, é uma seleção bastante rigorosa. Então se produz Uhum. muito conteúdo artístico bem relevante lá. Legal. Então vamos aguardar legal. aí quem vai fazer o chiqueiro. Chamar o Shigeru Ban pra fazer o chiqueiro. Ai, meu Deus. Podia terminar antes, né, Gabriel? Você corta essa parte. Deixa no finalzinho. Mas será que as galinhas produzem um ovo melhor? Será? Assim, uma boa arquitetura garante um ovo mais bonito, mais saboroso? Talvez. Daí Tem não que ir lá é, experimentar, né? não é galinha caipira, né? Porque com essa mansão aí que elas vivem. Bom, o meu projeto inusitado aqui começa lá na década de 50, na Califórnia, na cidade de San Anselmo, que fica Opa. ao norte de São Francisco, naquela parte cheia de vinhos, adegas e tudo mais. Lá na década de 50, nosso grande herói Frank Lloyd Wright Ah, não acredito. projetou uma casa para um cara aqui, o Robert Berger, mais conhecido como Bob. Bob, grande Bob. Ele fez aí o projeto da casa do cara, uma casa bem legal, com um telhadão bacana e tal. E o Bob tinha um filho, o Jim. E o Jim tinha um cachorro, um labrador preto chamado Ed. E ele falou: papai, nós vamos se mudar pra casa nova aqui, a gente precisa de uma casa de cachorro aqui pro Ed. Pô, verdade, filho, precisamos fazer uma casa de cachorro pro Ed. Mas precisa ser uma casa que combine com essa casa nova aí, né, que o Frank projetou pra gente. Afinal, você gastou uma baga, né? Gastou dinheiro, deve ter estourado o orçamento. Não vamos estragar o negócio aí com uma casa vagabunda, né? Daí o pai dele falou: filho, por que você não escreve uma carta pro Frank Lloyd Wright pedindo pra ele fazer o projeto da casa do cachorro? Olha Ele lá. falou: papai, eu vou fazer isso. Vou escrever pro Frank, vai que ele tem um bom coração aí e faz a casa pra mim. Então foi no dia 19 de junho de 1956 que o pequeno Jim resolveu escrever pro famoso arquiteto. Ele rasgou uma folhinha do seu caderno e escreveu: querido Sr. Wright, eu sou um garotinho de 12 anos. Meu nome é Jim Berger. E você projetou a casa do meu pai. E daí ele escreve lá toda a cartinha, bem educadinho assim, falando que ele iria adorar se o Sr. Wright pudesse fazer uma casa pro cachorrinho dele, que se chama Edward, mas que eles chamam carinhosamente de Ed, que combinasse com a casa que ele fez lá pro pai dele. E ele fala: olha, eu vou pagar. Eu quebrei meu porquinho aqui, eu tenho economizado bastante, você manda a conta que eu vou pagar. Bom, daí o Frank Lloyd Wright respondeu, escreveu uma cartinha pro Jim. Escreveu: olha, uma casa pro Ed é uma oportunidade para mim. Olha lá.
mas eu tô muito ocupado. Não vai dar. Ah, Olha, me escreve de novo em novembro, porque agora eu tô ocupado. E de fato, as construções do Guggenheim começaram em 1956. Então, talvez ele tivesse um pouco ocupado demais mesmo, assim, sabe? Mas daí, assim, ele falou, ó, me escreve de novo em novembro. Em novembro eu acho que vai tá legal. E no dia 1º de novembro, ele escreveu de volta. E daí o Frank falou, beleza, guri, eu vou fazer a casinha do Ed pra você. E ele projetou a casa pro Ed, que é uma casa triangular, assim, com... olha só. com um telhadão, assim, com beirais e tudo mais. Não esperava menos. Daí o Jim, o garoto, recebeu, então, os projetos para ele construir a casa pro cachorro. Aham. E só que daí ele ficou com preguiça e tal, não construiu. Sério? O Ed morreu, né? E daí eles só foram construir... Porra, cara. Como assim? Você fala como se fosse, tipo, comi bife hoje, almocei ovo. Porra. Cara, isso foi em 1956, cara. O Ed Caralho, já que tá no céu tristeza. dos cachorros faz muito tempo. O Ed morreu. Morreu, essa é a verdade, sem meias palavras. E o Jim e o pai e o irmão dele acabaram construindo a casa só 10 anos depois pro outro cachorro deles lá. Até o dia que esse cachorro também morreu, fugiu, sei lá, acabou não estando mais Desconhecido, paradeiro desconhecido, desapareceu. E daí a mãe do Jim jogou a casa no lixo. Caraca! Caralho, velho, só tem tristeza nessa história, cara. O Jim hoje tá com 76 anos. Tá. E ele virou marceneiro. E ele falou o seguinte, olha, quando eu escrevi originalmente pro Frank Lloyd Wright projetar a casinha do meu cachorro, eu especifiquei que essa casa tinha que ser muito fácil de construir, porque afinal de contas ele era uma criança, né? Uhum. E ele fala, foi um pesadelo. Sério? A casinha, ela tinha aproximadamente 90 centímetros de largura por 1,5 metro de comprimento, com altura de 90 centímetros. E ela tem uma forma triangular, bem acentuada, que foi bem difícil de encaixar. Com um telhado com telhas, assim, tipo, inclinadas, que nem essas coisas, esses casos do Frank Lloyd Wright mesmo, assim, com telhadinho, beiral e tal. Ela é feita em mogno filipino. Nossa, que chique. E pesa mais de 100 quilos. Então não foi fácil. O diretor de arquivos da Frank Lloyd Wright Foundation disse que ele acredita que essa seja a única casinha de cachorro projetada pelo Frank Lloyd Wright. Olha lá. Frank Lloyd Wright provavelmente esboçou assim e entregou para um desenhista que fez o projeto executivo da casa. Uhum. Nessa época que o Wright fez o projeto, ele já tinha mais de 80 anos. E realmente devia estar bem ocupado com os projetos todos da última fase de vida dele. Lembrando que essa casinha, então, foi projetada em 1956 e o Frank Lloyd Wright morreu em 1959. Nossa, tava no final da vida já. Tava. Pra fechar com chave de ouro, né? O Jim, hoje, vive em Sacramento, lá na Califórnia também. E tem 3 Beagles. E ele falou, olha, embora meus Beagles sejam muito dignos da casinha, eu acho que eles preferem ficar dentro de casa comigo. Então ele não pretende mais construir a casinha. Que beleza, que linda história. Linda, trágica história. Linda história. Pra quem quiser, tem um documentário chamado Romanza, que fala sobre várias casas do Frank Lloyd Wright construídas na Califórnia. E entre essas casas está a casinha do cãozinho Ed. Você pode encontrar alguma coisa a respeito dessa casa no documentário. E assim, quero deixar também aqui um site que chama Architecture for Dogs. Architecturefordog.com. É uma iniciativa do designer japonês Kenya Hara. Ele tem um estúdio que se chama Hara Design Institute. E ali ele convidou vários designers e arquitetos para fazer casinha de cachorro. Olha lá. Então, se você entrar nesse site, tem casa de cachorro de diversos arquitetos famosos e tem um manual de instrução para você mesmo construir a casinha deles, entendeu? Porra, sério? Fez, inclusive, tem, olha só, tem casinha do MVRDV, do Kengo Kuma, aí ó. Que é galinheiro, cachorreiro, o cara adora bichinho. Cachorreiro. Do Charado Kazu, a Kazuyo Shijima, do Sanaa. Projeto de casinha de cachorro do Shigeru Ban, do Sou Fujimoto
e do Toyoito. Cara, o Porra. site é bem legal, cara. Você entra lá, tem videozinho, tem esqueminha de como é que é os projetos das casinhas, é bem legal. E inclusive, esse projeto aí, Architecture for Dogs, ele ficou em exposição lá em São Paulo, na Japan House, e de janeiro a abril de 2019. Então, se você puder voltar no tempo e ver lá, né? Senão você vai pro site Então, mesmo Já foi, né? Beleza. e vê lá no site, beleza? Maravilha. Beleza. Gostou, Cazuda, meu casinha de cachorro? Gostei, Frank? cara. Achei fantástico. Eu acho que nesse período, porque o Frank, ele tava com, acho que 3 sedes, né? Que tava com do Wisconsin, com do Arizona e em Nova York ele também tava tocando, né? Então, provavelmente, coitado, não deu talvez a atenção devida aí pra fazer uma casa, seguir tudo que precisava, né? Coitado do Jimmy aí. E um abraço pro Ed, então, também, né? Então. Mas o Frank Lloyd Wright, ele foi meio sem noção com relação a prazo de Cuidado obra. que você vai falar. Não, o orçamento e tudo mais. Eu acho que ele era um cara muito comprometido com a arquitetura mesmo, com a funcionalidade, a forma e tudo mais. Ele não ligava muito assim se é fácil de construir, se é caro, se o gato caminhando lá atrás. O meu projeto aqui selecionado é a chamada A Casa Mais Estreita do Mundo. Então é o seguinte, é a casa chamada Casa Carrot, que fica em Varsóvia, na Polônia. Olha só! Lar dos Maoski. Um grande abraço a todos os parentes que ainda lá estão, né? Vivendo maravilhosamente bem lá. Então é o seguinte, essa casa foi inaugurada em 2012 e ela é um projeto do arquiteto, agora vou me complicar aqui, viu? Mas é o Jakub Zasny. Cara, tem muita consoante, cara. Eu vou falar, acho que o estúdio dele é mais fácil, é o estúdio Centrala, que é o escritório dele. E o Cazu teve dificuldade em falar o nome do arquiteto ali, então se você quiser procurar na internet, o sobrenome do cidadão é o seguinte, vou soletrar aqui para você. S-Z-C-Z-E cedilha S-N-Y. Isso mesmo. E cedilha. Boa sorte para digitar isso no Google. Então é o seguinte, essa casa ela tem 14 metros quadrados. Inclusive, ela é tão pequena que pela lei polonesa lá, ela não pode ser considerada uma casa de verdade. Assim, é colocada como uma instalação artística. Entendeu? Caramba. Mas tem gente que mora lá. Então, tem gente que mora lá temporariamente, tá? Esse arquiteto, né, diz o Jacobo, ele andando ali pelo centro de Varsóvia e tal, ele reparou que tinha, assim, um vão entre 2 edifícios. Então, você tem um prédio de 6 andares de um lado e depois um prédio de 13 andares do outro. E entre eles, tinha um espaço ali de mais ou menos, que varia de 90 centímetros a 1,5 metro, tá? 90 centímetros, caramba. Que era digamos, um espaço morto ali, né? Enfim, que daí você tava sem utilização e tal, e ele ficou meio que encucado com aquilo, mas né, o que poderia fazer, o que poderia construir e tal. E aí ele surge com essa ideia de, putz, e se eu, sei lá, projetar uma casa aqui, né? Tipo, lançar esse desafio a mim mesmo, assim. 1,5 metro? Então assim, qual que era o vão? Ele tem 1,5 metro na posição mais larga, o mais largo é 1,5 metro, e no espaço mais estreito ele tem 90, né? Porque conforme os edifícios vão seguindo pro fundo do lote, eles vão estreitando, digamos, né? Então, assim, é super estreito, né, cara? Nossa, super estreito. Eu até fiz aqui, ó, internamente ela ficou na parte mais estreita, são 72 centímetros, então se você estiver ouvindo aí, ó, é como se fosse 3,5 palmos aberto, isso seria a parte mais estreita, e na parte mais larga, né, de largura útil, tem 1,22 m, então seriam tipo uns 6 palmos abertos, assim, só pra você ter ideia, né? Então, cara, é bem pouco espaço, né? Porra, e a gente reclamando que o nosso quarto vai ficar meio apertado. Mas até deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, porque acho que foi um dos primeiros projetos na faculdade que vocês fizeram, que foi lançado esse desafio, que era fazer uma casa corredor, né? Exatamente. Vocês lembram quanto que tinha? 1,5 metro. Eu não lembro. Era 1,5 metro? Era 1,5 metro, era 1,5 metro. Faz 20 anos. Não faz 20 anos, faz 16... 19,5. Não, pra mim foi 2005, pra mim. Faz 15 anos. Foi em 2003.
Tá, Eu mas acho que então era vocês tipo tinham 1,5 m, aham. E 1,5 m, daí né? a grande sacada desse projeto pra você fazer na faculdade é que você tinha que pensar em corte, né? Exatamente. Então é por isso que é um bom exercício. Então, daí assim, vendo, já que você falou do corte, né, que eu acho que é talvez a forma mais fácil de compreender, assim, ele é basicamente, né, olhando em corte, um triângulo retângulo, tá? Essa foi a solução que o arquiteto desenvolveu. Então, assim, na parte de baixo ele tem 11,80 metros de comprimento, né, um triângulo retângulo, né? E por uma altura de 7,70 de altura. Tá. E daí ele faz daí né, a hipotenusa, digamos, do triângulo, né? Uhum. Faz daí essa diagonal, né, fazendo então esse triângulo retângulo. Que é o telhado ali. Fazendo um telhado, exatamente. Então, assim, o que ele tem? No térreo, ele deixou mais livre, digamos, ele soltou o edifício do térreo, tá? Tá. Então, esse predinho, essa casa, tá 2,70 m do chão. Aí você acessa por uma escada e para entrar você tem tipo uma porta como se fosse um alçapão, tá? Uhum. Então é uma porta no chão, digamos, né? Então você abre essa porta, quando você fecha essa porta, ela vira também piso, né? Tá. Então, como tudo é estreito, então você consegue aproveitar isso como tua pequena sala de estar, digamos. Aham. No caso é pra botar um puff, né? Assim, basicamente. Peraí, deixa eu só fazer uma pergunta. Ele fez pra ele mesmo a casa? Não, na verdade, cara, isso aqui, a construção em si, ela acabou sendo digamos, uma concretizada, digamos assim, por uma fundação polonesa de arte moderna, junto com a prefeitura de Varsóvia, tá? Tá. Então, o que é essa fundação? Assim, ela é uma organização sem fins lucrativos e ela quer, assim, contribuir com os artistas locais, né? Principalmente no desenvolvimento de arte contemporânea. Então, foi isso que eles conseguiram juntar a grana, digamos, para conseguir desenvolver o que, na verdade, é uma intervenção artística, né? Entendi, ninguém mora lá efetivamente. Não. Pô, que broxante, hein? Decepcionou um pouco. Decepcionou? Não, mas nós temos uma história por trás que talvez seja legal. Assim, é Vamos que lá. não foi um cliente que solicitou efetivamente do tipo, quero isso, não quero aquilo, tal, né? Mas quando o arquiteto estava desenvolvendo, ele achou interessante talvez tentar homenagear alguém, né, ou alguma família. E ele chegou, né, à conclusão que tem uma família, que é a família Keret, que é uma família de judeus, tá? E é o que dá o nome à casa. Então, por isso que a casa chama-se Casa Keret. O que aconteceu? Essa família, ela morava nessa região ali de Varsóvia, só que durante a Segunda Guerra Mundial, né, assim, a Polônia foi invadida, né? Então, assim, teve muita perseguição contra judeus, né? Mortes. Então, assim, foram uma série de tragédias, né? E a família Keret, que morava lá, muitos desses integrantes da família morreram, né? Principalmente no que eles chamaram da revolta polonesa contra os nazistas em 1944. E aí o que aconteceu? Existe assim um desses integrantes da família, né? Uma mulher, ela conseguiu fugir, foi para a França e depois acabou se instalando em Israel. E essa mulher dela tem um filho, que é o Edgar Keret. E esse Edgar se tornou um escritor israelense muito importante, muito famoso, né? Então, o que aconteceu? Esse Edgar, ele nunca morou na Polônia, né? Mas ele tem toda essa raiz histórica da família e tal, das perseguições. E aí o arquiteto, quando estava desenvolvendo o projeto, ele falou, putz, eu quero alguém que tenha uma relação histórica com esse lugar. E aí ele vai, né, eles dizem assim, até nas reportagens que eu vi, ele manda, acho que um e-mail pro Edgar, né, Edgar Keret, falou, cara, eu tô querendo construir uma casa, que é um desafio aqui, uma casa corredor, né, acho que tem esse aspecto artístico, você também é escritor, então acho que a gente, né, a ideia era talvez criar esse espaço para que você também tirasse um tempo e morasse lá, para poder se inspirar, escrever, sabe? Tipo, ser meio que esse lugar de se isolar, digamos, do mundo, assim, para poder se inspirar, né? E aí, o Edgar fala assim, cara, mas isso é uma ideia muito maluca, né? Sei lá, acho que você é um cara doidão, assim, não tô botando fé. E aí o próprio arquiteto vai até Israel e fala, cara, a parada é real, é isso que eu quero fazer, eu quero construir uma casa e tal, não sei o quê. E aí realmente ele se convence, né? Então é isso, assim, inicialmente qual que foi o acordo, né? Que a casa seria construída e daí esse Edgar Keret moraria por pelo menos 6 meses nesse espaço. E aí depois ele deixaria a chave, digamos, para que outros escritores ou artistas que tivessem, né, eventualmente viajando por Varsóvia e tal, e quisessem se hospedar lá, também tivessem essa experiência. Ah, legal. Né? Então, digamos assim, se tornou uma casa temporária, né? No fundo, acho que já passou, né? Ela foi inaugurada em 2012, então o Keret já saiu de lá, mas a ideia é que isso seja enfim, moradores temporários, assim, né? Pô, legal, cara.
Será que tem no Airbnb pra alugar, cara? Cara, eu não pesquisei, mas acho que seria uma ótima ideia pros caras. Eu vi aqui no Airbnb, Hum. não tem a casa pra alugar. Puta, que estão Infelizmente não tem. deixando... Mas tem no prédio do lado, se vocês quiserem. Opa, dá É? pra ficar do Inclusive- ladinho. Dá. Inclusive, eu vi aqui no Google Earth, né? Onde é que fica a casa. E a casa já é bem pequenininha, ela realmente fica entre 2 prédios e ela passa muito desapercebida mesmo, assim. Tipo, ela parece que faz parte de um dos prédios. Não, Na você foto, passa reto ali, né? na foto mais nova, que inclusive um caminhão parou bem fica na frente de um ponto de Sim. ônibus. Então o ônibus parou bem na frente, eles têm que voltar pra 2014 pra ver certinho. Cara, mas eu acho que, deixar no Airbnb seria extraordinário, assim, porque, assim, é uma experiência, me parece, né? Eu vou descrever brevemente a casa, assim, só pra vocês entenderem, assim. Mas então você tem o térreo livre, você tem o primeiro pavimento, então, a 2,70 m. Nesse primeiro pavimento, o que você tem? Na parte mais estreita, um mini puff ali, uma salinha de estar, uma mesinha de jantar bem pequena para 2 pessoas, você tem uma mini cozinha que tem uma pia, um cooktop, uma mini geladeira, e aí no fundo você tem um banheiro, né, que é onde a parte mais larga, digamos, né. E nesse banheiro você tem lá um vaso sanitário e um chuveiro, tá? Então assim, é como você tem uma área ali de 1,22 m, então basicamente o chuveiro está em cima da privada, é isso, assim. Então, no segundo, para você chegar no segundo andar, você tem uma escadinha, tipo escadinha de marinheiro, assim, e aí você chega lá e tem uma pequena escrivaninha, e daí no fundo também uma cama, né, que daí fica, digamos, na parte mais larga também, em cima do banheiro. Então, assim, a solução é super compacta, né, o cara conseguiu, assim, colocar esses ambientes mínimos ali, mas necessários, digamos, para alguém sobreviver por um tempo. E ele também, uma forma que ele procurou daí também minimizar um pouco essa questão de ser claustrofóbico, assim, né, muito escuro, é que ele, na parte do telhado, né, digamos, na hipotenusa ali do triângulo retângulo, ele revestiu tudo com policarbonato translúcido. Então, assim, durante o dia você tem toda uma iluminação natural entrando, então, assim, reduz bastante essa sensação de escuro, né, de escuridão. E, ao mesmo tempo, você tem um interior todo pintado de branco. Então, toda a estrutura que é metálica, os revestimentos de parede, assim, os móveis, quase tudo é branco, né? Então, achei interessante, assim, lógico que durante o dia entra a luz natural, durante a noite daí não tem como, né? Aí você vai se sentir meio claustrofóbico mesmo. Acende a luz daí, né? Acende a luz. Bom, só para concluir, então, Ah. é o seguinte, a construção ali demorou cerca de 2 meses, tá? Tá. E daí, para ajudar as coisas, quando os caras começaram a escavar ali para montar a estrutura, a fundação, descobriram que tinha umas tubulação de água quente passando embaixo ali. Daí complicou a situação, teve mais uma demora. Outra coisa é que, como eu falei, a casa é muito pequena. Então, assim, que construtora que tava afim de deslocar, tipo, guindaste, sabe? Uma galera, não sei o quê, pra fazer aquilo, assim, era um serviço que não valia a pena. Então, eles demoraram também para conseguir encontrar essa empresa. E outra coisa, por o espaço ser muito estreito, também tinha que ter um guindaste específico para conseguir entrar no vão para, digamos, deixar a estrutura, Sim. porque a estrutura eles montaram meio que pronta, né? Montaram fora previamente para depois encaixar lá. E aí até que descobriram lá um guindaste alemão, alguma coisa que daí conseguia entrar no vão e pô, resolveu daí. Porra, mas deve ter sido foda. Foi um desafio dos grandes, apesar da casa pequena, o desafio foi enorme. Então é isso, assim, eu acho que vale como exercício, como experiência para dar uma olhada, ver as soluções. E isso que a Renata falou, assim, que eu acho que quando a gente estuda uma casa que é muito estreita, a gente se preocupa muito com a resolução em corte, né? E a gente desenvolve, acho que esse olhar pro corte e tal, que é um exercício bem interessante mesmo. Isso é isso mesmo, muito legal. Então se você não fez esse exercício na faculdade, faça por esporte. Aí. Então, Vai lá. quero falar outro agora. Hoje eu já falei do Álvaro Siza, né? Que ele fez aquele projeto também dentro da casa VAB lá no México, que eu tava falando, né? Daí uma coisa ligou a outra, que ligou a outra, daí fui ver os outros projetos e nessa pira de esquisitice de projetos inusitados, eu descobri que ele fez um projeto de um mausoléu. Olha lá. Tétrico. O que é isso? Onde... Vai ser sua última casa. Exatamente. Daí é um monumento, é isso, né? A última Aquela pessoa. morada. Ele fez, então, junto com o Carlos Castanheira, um mausoléu. Assim, eu não sei se quem já visitou cemitério, se às vezes você tem ideia de tem mausoléus bastante diferentes, assim, né? Tipo, túmulos bastante diferentes.
Eu não sei bem a diferença de túmulo pra mausoléu, pra falar bem a verdade. Mas me parece que o Deve ser mausoléu... alguém mais importante. É, né? o mausoléu parece uma coisa mais imponente, assim. Que eu fui ver o que aqui na internet, né? Perguntei pro Google, o que é um mausoléu, então? Ele é um monumento funerário imponente ou de dimensões avantajadas, que abriga os Olha. despojos de um ou vários membros da mesma família. Então tá os Tá. despojos, ok. Palavra bonita, né? Bonito, né? E esse do Álvaro Siza é grandão, assim. Então, ele fez esse projeto ele tá localizado num cemitério em Taiwan. E o cemitério ele fica numa encosta de uma montanha e tem vista pro mar. Olha que coisa chique. Caramba. Tem vista pro mar. Quando você entra, a entrada principal do cemitério tá mais abaixo, e daí vai subindo, né, pra esse mausoléu do Siza. Então, tem uma entrada... Mas peraí, quem encomendou isso foi o morto antes de morrer? Ou foi a família do morto? Então, eu não sei, isso não é E dito. quem é o morto? Também não é dito quem é o morto. Tá. Ah, não? Não. Tá. Mas ele é uma estrutura de concreto, assim, bem imponente. Mármore, assim, por tudo. Então é como se fosse uma cobertura única, assim, inteira, com uma malha quadrangular com as vigas. E ela tá apoiada em colunas redondas, revestidas de mármore também. E tem uma pequena solturinha entre o topo da coluna, né, ali do pilar, né? E essas vigas que estão na cobertura. Então fica uma cobertura quase solta, assim, um pouquinho desses pilares. Tem o túmulo, de fato, fica no centro dessa cobertura toda e é cercada por 4 bancos de mármore. E no topo do túmulo é uma zenital que que faz essa iluminação natural para o túmulo. Entendi que tá centralizado Tá ali, então. centralizada com o túmulo. Mas assim, é uma área gigantesca coberta por um túmulo. Pois é. Eu tô vendo aqui, é grande pra cacete, capaz do morto se perder lá dentro. Nossa, Gabriel. E essa inclinação, né? Você tem que tá subindo a montanha para chegar ali, né? Então ele resolveu com rampas e são as rampas bem suaves, assim, para chegar até o túmulo o projeto do mausoléu ali. Então vai chegando em rampinha e chega no túmulo. Então tem 180... Promenade. Uma promenade. Tem 180 metros quadrados o mausoléu. Porra! Esse também é maior que minha casa. Caralho. Ele ficou pronto em 2017. É bem recente. A Vai família ser usado. Então, a família que encomendou o projeto aqui é a família Lin. Mas eu não sei quem que é eu não sei quem que é a pessoa que O tá homenageado. ali. O homenageado. Ou se é para toda a família. E daí o mais interessante é que o que você consegue achar muita informação dos projetos hoje, em geral, é memorial do arquiteto, né? Aham. E quem escreveu o memorial foi o Carlos Castanheira. E daí é toda uma poesia, assim, sabe? Começa assim: silêncio. Subimos um caminho suave para chegar lá. Somos absorvidos pelo silêncio enquanto contemplamos esse espaço infinito e etéreo. Novamente, aqui a função determina o espaço, aberto e sem fim. No centro, a família se reúne em torno da memória de seus entes queridos. O espaço é formado por um teto que fica pendurado em colunas nas quais a cúpula baixa afirma hierarquia e tradição. Porra. Bonito, né? Paguei pau, hein? Pô, bem bonito, hein? Achei Eu bem fechei o olho aqui e me deixei levar aqui. pela experiência, né? Então eu acho que talvez seja Uhum. para a família toda mesmo. Bem, é um projeto que tem bastante informação de desenho técnico disponível. Se quiser dar uma olhadinha, depois tem bastante corte, que é o jeito mais fácil, né? Com essa topografia, assim. Mas tem uma perspectiva isométrica, assim, que também dá para entender bem como é que foi a resolução dessas colunas e com esses bancos no túmulo, em volta do túmulo em si. Então olha só, cara, tem um arquiteto africano que é o Francis Querê. Lembra dele, Sim. Kazu? A gente falou Sim. dele algumas vezes já no podcast aqui. A gente falou dele no episódio sobre o Serpentine Pavilion, falou dele também no episódio do TED Talks, exatamente. Em 2019, então ele foi contratado para fazer instalações do Coachella Festival, que é um festival de artes e música que acontece lá na Califórnia, na pequena cidade de Indio. E, cara, tipo assim, conta com grandes nomes da música popular aí, né, do momento, aqueles nomes todos que a gente não conhece. Idade é uma merda. Né? Então, assim, é um festival de música, então tem apresentações de música e também tem essas instalações artísticas, né, que são dispostas ali ao longo do lugar onde é feito
o festival. E essas instalações, elas geralmente funcionam também como pontos de referência, sabe? Para ajudar a galera ali, tudo bêbada lá, a se achar, navegar pelo espaço do evento. Sim, vai ser, a gente se encontra, se perder, a gente se encontra lá. Isso. Beleza. Tipo isso. Tem que ter umas regras, né? Tem que ter. E assim, tipo, cara, a cidade onde é feito lá o festival fica no meio do deserto, assim, então deserto da Califórnia. Então essas instalações também funcionam como um lugar de refresco ali, tipo, pra galera descansar um pouco, sabe? Fazer uma sombrinha ali no pessoal. Então ele foi ele foi comissionado, então, para fazer esses projetos, essas instalações, no festival de 2019, então, do ano passado. Tá. Ele e o Kovacs, Office Kovacs, que nós não vamos falar sobre ele nesse episódio. Tá. Ele batizou essas instalações, né, de Sarbaleke, que quer dizer o quê? Você que fala aí, Kazu, né? Quer dizer o quê? Quer dizer a Casa da Celebração. Olha que coisa bela. Bonito mesmo. No idioma Mur, que é a língua falada em algumas partes aí de Burkina Faso. Burkina Faso, que é o país de origem do nosso herói Francis Queré, lá na África. Então ele trouxe essas referências africanas para conseguir transportar para esse Coachella Festival, então é isso? Isso mesmo. As instalações são 12 torres, assim, de tamanhos diferentes, bem coloridas, e elas são torres, assim, quase cilíndricas, assim, elas têm uma pequena, são cones, entendeu? Troncos de cones, assim. Tá. Super coloridos, assim, feitos com triângulos de alumínio bem vazados, né, para que o ambiente interno seja ventilado. E eles são referências aos baobás, que são árvores. Uma árvore, né? É uma árvore bem alta, assim, com um tronco bem grosso. E quem leu O Pequeno Príncipe conhece. Daí que eu conheço os baobás. Mas são árvores com tronco bem grosso e lá em cima, tipo, uns galhos fininhos, assim. É uma árvore bem diferente, que crescem lá, são naturais lá de Burkina Faso. Então, no centro da instalação, o baobá mais alto, ele tem 19 metros de altura. E do lado dele tem um menorzinho de 18 e um outro de 17, né? O interior, então, é super ventilado e com luz natural, não é um ambiente escuro, assim. Mas as placas de alumínio criam o sombreamento necessário ali para refrescar o ambiente, né? O cara tomar um fôlego ali, digamos, para dar uma descansada e tal, para ir para festa de novo? Para ir para festa de novo, né? Então eles são todos feitos assim com triângulos azuis, cor de rosa, laranja, vermelhos. Criam marcos ali no meio do deserto pra galera tirar suas selfies, né? Enquanto tá curtindo ali o festival. É isso aí. Esse é o Sarbaleke Pavilion. Muito bem. Maravilha. Então, infelizmente, é temporário, não existe mais, é isso? Não, quem viu, viu. Quem não viu, só em foto. Vai super. Mas é bem legal, vale a pena ver. Ficam umas lanternas assim iluminadas de noite também. E cria um astral bem festivo. Até porque festival agora acho que vai dar uma demorada, né? Vai. Vou pro último aqui, então. Isso. Então é o seguinte, é chamado Fortalezas Marinhas de Mansell. Nossa, cara, o que é isso? Então, galera, é o seguinte, como eu senti que eu tô meio em dívida com os engenheiros, porque a gente fez um episódio, eu achei que foi meio pesado em alguns comentários. Então eu fiz o seguinte, eu resolvi homenagear um engenheiro. Olha só. Por mais bizarro que isso possa parecer. Caso você foi excluído da sala. Seu vendido, né? Então é o seguinte, esse aqui são umas fortalezas, assim, no meio do mar mesmo. Foram construções da Segunda Guerra Mundial, cara. Então é um troço bem antigo. Mas onde que fica? Então fica na Inglaterra, tá? Ele me lembrou muito essa coisa do visual. Lembra que a gente fez um episódio sobre Arquigram? Sim. Que, tipo, tinha aquelas cidades que andavam, tipo, né? Edificações também que se movem, tipo, umas coisas assim. Então, são esse tipo de edificação, assim, que parece uma coisa meio futurística e tal, só que elas estão literalmente no meio do mar, assim, sabe? Então, quando você olha, assim, é como se fosse, tipo, não tem terra, assim, só eles lá perdidos no meio do mar. Tá? Cara, eu só encontro coisa sobre o Nigel Mansell aqui. Como é que escreve? Maunnsell.
S-E-L-L. Então, o que são essas estruturas? Era o seguinte: durante a Segunda Guerra Mundial, ali principalmente nos anos de 41 e 42, Londres, né, a Inglaterra e principalmente Londres, estava sofrendo alguns ataques de aviões alemães, também submarinos, barcos, etc. Então, o que eles faziam? Pô, a gente tem que criar uma estratégia para nos proteger melhor disso. Então, antes que essas bombas cheguem em Londres, a gente precisa criar um sistema de defesa já no meio do mar, para segurar os alemães lá. Tá? Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma série de construções, assim, e espalharam, se eu não me engano, acho que foram 7 construções que eles espalharam no mar, assim, tá? E então isso servia para fazer essa contenção. Então, para fazer esse projeto, eles chamaram um engenheiro chamado o Guy Mansell, né, para projetar essas estruturas. E elas são basicamente o seguinte: então imagine que você tem 4 pés de concreto, tá? Super alto, com tipo 20 metros de altura, tá? Na base, você tem uma base de concreto que une esses 4 pés, tá? No topo desses pés de concreto, você tem uma estrutura metálica, que é como se fosse uma casinha metálica, tá? De 11 por 11, formando 2 pavimentos, assim, tá? Então, é uma coisa bem tipo 4 patas e uma cabeça de metal, assim, sabe? Mas daí lá em cima eles colocavam umas metralhadoras, uns canhões, uns negócios assim? Exatamente, Nossa. cara. Então, assim, você tinha 2 andares, né? Então você tinha espaço ali, digamos, para dormitório, para armazenar estoque de comida, estoque de armamento. E em cima, né, no terraço, no último pavimento no terraço, você tinha cada uma dessas construções, digamos, porque cada módulo desse tinha 7 construções, tá? Em cima de cada uma dessas 7, você tinha ou uma metralhadora, ou você tinha um radar, né? Então você tinha esse sistema de defesa, assim. Então, assim, eles fizeram o Guy Mansell, ele desenvolveu uma disposição dessas 7 construções que elas pudessem melhorar, digamos, o ataque, né, em relação aos aviões e também às embarcações alemãs. Então ele faz uma disposição lá e cada uma dessas construções tem uma função, tá? E para conectar essas construções, elas estão ligadas por passarelas. Então, tipo, você tem no meio do mar, assim, umas pontezinhas que vão ligando todas essas estruturas, né? Então, assim, cada uma desse coletivo de construções abrigava até 265 soldados, tá? E também toda a comunicação daí por telefonia e tal era feita por cabos submersos, né? Então eles tinham todo, enfim, contato com a terra para saber o que estava acontecendo e tal, enfim. E é interessante, assim, porque quando o Guy Mansell foi solicitado a projetar, né, ele tinha que fazer uma construção que fosse super rápida, resistente e que, ao mesmo tempo, isso pudesse ser transportado, porque isso ia ser jogado, digamos, no meio do mar, né? Então ele faz toda essa estrutura de concreto alta, né, para você ter, digamos, você ficar longe do nível do mar, né, não sofrer com ondas nem nada. E aí toda essa construção era produzida na terra, colocada, transportada daí por barcas, né, que daí levavam isso e conduziam até um lugar para ser depositado no meio do mar. Caraca, trabalheira. Assim, é uma coisa trabalheira. Mas assim, a né? cabeça do dinossauro ia inteira, assim, então? Lá da Terra? Ia inteira, ia toda montada, cara. Tipo, saía pronto, assim, sabe? Porra, como é que os caras colocavam lá em cima, bicho? Então assim, imagina a tecnologia, né, 1940 para resolver isso aí. Então, assim, e é legal, assim, esteticamente é uma coisa muito muito maluca, assim, você vê no meio do mar, assim, sabe, uma coisa meio surreal, assim. E eles tiveram muito sucesso no combate, né? Ah, eles foram usados mesmo? Foram. Então dizem os números aqui que eles abateram um total de 22 aviões e conseguiram desarmar 30 bombas. Então, que tinham umas bombas alemãs que vinham submersas e tal, era tipo um campo minado, assim, era um troço muito maluco. Porra, parabéns. Então, foram construções que conseguiram, né, obter o sucesso e proteger, então, a nossa querida Londres, até quando foi possível. E aí, a guerra termina. Então, na década de 50, essas construções foram totalmente abandonadas. Então, assim, lógico que os pilares de concreto acabam resistindo, mas as partes, os topos, né, que eram onde efetivamente são as edificações, acabaram sendo corroídas pelo tempo, né, pela maresia, enfim, chuva, sal, tudo mais ali. E na década de 60, aí tinha uma galera mais artística aí, querendo desenvolver umas coisas mais diferentes. Eles acharam que aquilo era um puta lugar para fazer transmissões de rádios piratas. Nossa. Porra.
É, lugar alto ali, no... Porque elas ficavam, né, pelo menos ali, tipo, uns 20, 25 metros do chão. Aí você tem mais a torre que existia de radar para fazer as transmissões. Então, entre 64 e 67, você tinha todas essas transmissões piratas. E como elas ficavam no meio do mar, então era difícil o governo conseguir ir lá, né, para descobrir, enfim. Também se fosse, metralhava o cara, né? Já estava pronto ali, né? Ai. E até tinha um troço curioso que foi o seguinte: normalmente esse conjunto de edificações elas estavam a, digamos, 3 milhas da costa, tá? Quase 5 quilômetros. Ou seja, assim, naquele momento na legislação lá, isso era considerado águas internacionais. Então, apesar das rádios estarem fazendo as transmissões piratas e o governo não querer, né, porque, enfim, sei lá, divulgava uma cultura de músicas, né, transgressoras, etc, enfim. E aí, o governo não poderia ir lá e simplesmente banir as rádios piratas porque elas estavam em águas internacionais. Aí, o que o governo fez? Ele falou, tá, se a gente não pode fazer isso, será que a gente pode, tipo, aumentar a nossa costa para chegar mais perto das rádios piratas? Sério. Então, eles pegaram e começaram a botar mais terra, digamos, para criar como se fosse uma península, e daí ia ficar, digamos, 2 milhas, que no caso ficaria uns 3 quilômetros, então, né? Aí você deixa de ser águas internacionais e passa a ser território inglês. E daí eles conseguiram proibir as rádios piratas. Porra, cara. Trabalheira. Eles não queriam mesmo as rádios piratas, hein? Não, cara. Eles eram do mal. Então, aí, depois de 67, essas rádios também, então, foram, né, desfeitas. Aí, o que aconteceu? Como elas eram torres no meio do mar, elas estavam, tipo, abandonadas e muito mal sinalizadas. Então, várias dessas construções tiveram acidentes com navios, sabe? Tipo, então, várias delas caíram já, né? Então, assim, várias delas já não existem mais, né? Então, se eu não me engano, acho que existia um total de 7, né, grupos desses espalhados. Tem algumas hoje ainda que o pessoal faz algumas visitas, então você pega um barco e consegue dar uma visitada. Tem alguns vídeos da galera subindo, assim, pra ver, né, essa relíquia, digamos, ainda da Segunda Guerra, assim. Que loucura. Porra, legal. Dá pra subir lá? Então, não sei se é permitido, mas tem filmagem da galera lá em cima. Tem. Galera sobe. Galera sobe. Uhum. Fica a dica. Então, apesar de não ser de um arquiteto, mas acho que tem um projeto bem interessante, assim, um projeto bem ousado. Viu só, galera? Tudo que vocês podem fazer como arquitetos, desde casa de cachorro até bunker aí, como é que é isso? Fortaleza marinha. Ataque antiaéreo aí, proteção antiaérea. Bem legal. Muito bem. Maravilha, galera? Então é isso aí. Bem, pessoal. Então, valeu. Falou! Vamos aos e-mails e recados que nós recebemos? Isso, a gente recebeu alguns recados, a gente selecionou alguns pra gente ler aqui pra vocês hoje. Vou ler primeiro da Débora Elk, que é da Sumo Design 3D. Ela mandou lá pra gente. Olá, Renata, Gabriel e Cazu, tudo bem? Sou a Débora, arquiteta. Primeiramente, parabéns pelos conteúdos abordados de forma muito interativa e completa sobre os assuntos. Comecei a escutar vocês não faz um mês e estou na saga para completar todos os episódios. Olha a maratona. Comentando sobre o episódio de procrastinação, estou com a Renata, que risca as coisas mais fáceis ou menos importantes só para diminuir a lista. Eu adoro fazer isso. Isso aí. Nossa, riscar a lista é aquele prazerzão, né? Tem coisa que eu coloco na minha lista do Trello que eu já tô fazendo só para eu poder tirar. Eu coloco lá, escovar os dentes. Porra, não vale, galera. Minha técnica Pomodoro agora é entre um episódio e outro do Arquipapo. Tem dado certo. Tá legal aquela técnica Pomodoro que, né, você faz um período de trabalho e um período de intervalo, ela escuta um episódio e daí faz um intervalo, olha só. Bom, há um ano criei uma empresa de impressão 3D com foco em maquetes de arquitetura. Olha que legal. Que é a Sumo Design 3D. E vi que vocês têm um episódio sobre a tecnologia na arquitetura e gostaria de sugerir um tema mais a fundo sobre esse assunto, a importância do uso da maquete física para arquitetura. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês, até mais. Super legal. Na verdade, apesar da maquete digital, né, a maquete 3D ser uma ferramenta bastante utilizada, eu também continuo acreditando muito na maquete física, né, pra gente entender, fazer estudo e representar o projeto mesmo. Então, bem legal, é uma boa dica de tema aí. Valeu, Débora. E quem mandou uma mensagem pra gente também foi a Tássia Lima, e ela tá mandando a mensagem lá da Austrália. Olha lá, Renata.
Olha, que loucura, hein? Longe pra caramba. Longe pra caramba, né? Escola Então, agora que a gente tá gravando aqui de noite, então ela tá de dia já lá. já tá de dia, já é amanhã. Lá é sempre o futuro. Fantástico. Oi, trio. Primeiramente, quero agradecer ao podcast de vocês. Me formei já faz 5 anos e saí do Brasil assim que me formei. Então, são vocês que mantêm o meu diálogo arquitetônico vivo. Olha que Quando a legal. gente se forma, perdemos o nosso contato com a filosofia e a linha de pensamento por detrás dos projetos e da forma de viver a cidade. Fico muito feliz de ter encontrado vocês. Já os acompanho há 2 anos e vocês acrescentam muito na minha vida. Obrigada e uma ótima semana para vocês. Ó, que legal, hein, Obrigada. Tássia? E sabe que é legal? Porque a gente às vezes vê nas estatísticas de download do podcast, a gente vê nos países, né, diferentes do Brasil aí. Aham. E você fica sempre pensando, né? Quem que são essas pessoas que estão ouvindo nesses lugares? Olha aí, ó. É verdade, olha aí. Então, Agora tem nome e sobrenome. vocês que estão aí em outras partes do globo também, se quiserem mandar uma mensagem pra contar, ó, sou eu aqui, esse ponto que aparece no mapa aí, É. é legal pra gente saber. E é legal que a gente tá conversando ali com a Tássia também. Acho que a gente pode produzir um negócio bacana com ela depois aí. Legal. Então, a Joyce Pavim também mandou pra gente uma mensagem super legal, lá vou ler agora aqui. O assunto empreendedorismo deveria ser uma disciplina obrigatória no curso de arquitetura, com uma carga de pelo menos 6 semestres. Porra, deveria, hein? Sou do time dos arquitetos frustrados que largaram a profissão. Esse time é grande e tem tido mais e mais colaboradores. Puta, Triste pior de que é. ver, mas fui para o ramo do turismo e agora com a pandemia, quando fui obrigada a parar de trabalhar, pude pensar em projetos engavetados e estou pensando em aliar o turismo, a arquitetura, promover algo do tipo. Vamos ver no que vai dar. Legal, essas mistos Interessante, de hein? coisas sempre dão bem, né? Quero muito retomar a arquitetura na minha vida, mas o trauma é grande. Não, coragem. Estou longe, estou longe da arquitetura há mais de 5 anos e por isso que só conheci o Arquipapo agora. Foi durante a minha pesquisa de arquitetura e turismo que encontrei o episódio de Viagem de Arquiteto e me apaixonei por vocês. Obrigado pela excelente companhia durante essa pandemia, onde a solidão é um dos principais temas. E obrigado por me reaproximar dessa profissão que está tatuada em mim. Ah, que legal, Olha né? só. Continue com o trabalho lindo que faz tão bem a gente. Que legal. Ela falou ali também que o filho dela quer fazer arquitetura. E ele também É mesmo? Aham. Olha aí. E ele tá ouvindo os episódios e tá indicando pros amigos. Achei legal. Como é que é o nome dele? Cauê Pavim. Olha lá. Então, Um abraço então, né? Cauê. Um abração, que legal que você tá curtindo, né? Te esperamos na arquitetura, então. E ela falou lá que eu faço um monte de coisa aí, que ela achou impressionante. Mas eu tô afastada de várias atividades agora que eu tô super grávida aí, com criança em casa. Então, parece que é muita coisa, mas a gente vai se dividindo. Mas obrigada pelas palavras aí. Que é fã do Gabriel, fã do Cazu, fã de todo mundo aí. Valeu então, Joyce. Muito obrigado pela mensagem. Só alguns comentários. Eu acho que essa parte de empreendedorismo, nossa, faz muita falta, né? A gente tem que tomar muito na cabeça para empreender em arquitetura. E essa mistura de turismo com arquitetura, porra, tem tudo a ver, né? Tem, super. Só daqui a pouco você vai achar um caminho aí que vai dar muito, muito certo. Depois manda pra gente lá, pra gente saber como é que foi. Como é que tá sendo, Exatamente. né? E boa sorte pro Cauê aí na empreitada nova. Boa. Também aproveitar para agradecer os nossos queridos e fofos contribuintes do PicPay. Vamos lá. Vou começar aqui com o Fernando Piva, a Sofia Martins, o Marcelo Marcos, Rodrigo Sorgato, Bárbara de Supoio, Aline Damori, Augusto Alvarenga, Cíntia Cassaro, Nicolas Fleischmann, Marcelo Henrique, Lauren Baldinazzi, Nathalie Ayala, Pedro Braga, Ana Caroline Gonçalves, Amélia Saqui, Leandro Dias, Charion de Souza, Alberto Valadares, Leonardo Castilho, Thiago Costa, Bruna Serrone, Luísa Alfenas, Raíssa Holanda, Fernanda Rusa, Rafael Rosa, Elder Makishi, Fernando Becker, Marcone Silva, Ariane Aleixo, Thaís Vaiksnora, Francis Ivamura, Alfredo Andreasa, Marina Potenciano, Paula Dias, Guilherme Yuki, Júlia Carneiro, Nélio Santos e André Oliveira. Muito obrigada, pessoal. Valeu, galera. É isso aí. E para quem quiser entrar em contato com o Arquipapo, super fácil. Existem várias maneiras. Nossa, você pode entrar no grupo nosso lá no Facebook. A gente tem um grupo fechado. Tem que só responder umas perguntinhas lá para entrar. E dá para conversar com o pessoal e com a gente. Dá também para deixar direct pra gente no Instagram. Os dois ali no @arquipapo. Dá também para mandar e-mail pra gente. Olha só. A gente adora e-mail.
no contato@arquipapo.com.br. E para quem é contribuinte nosso do PicPay, também tem o grupinho do Telegram lá que a gente conversa diretamente com vocês. Maravilha. Valeu e até daqui a 15 dias. Beijão. Falou! Você é a paz da minha guerra numa luta sem trégua. Sabe que eu fiquei esperando a entrada da Renata, assim, tipo, a introdução do... Oi, gente. Estrada escura, a carona que eu peguei pra sair. Peraí, que deu uma pipocada Pô, aí, foi cara. mal, galera. Foi mal. Caraca, vocês estão com uma voz estranha. Agora vocês estão melhor? Fala alguma coisa aí. Sério? Eu tô ouvindo normal. Agora, Nossa, agora vocês tá estão normal. falando assim. Vocês Saindo estão pra falando assim. curtir umas férias, o sorriso que Eu perdi o timing da piada. Pra gente? Eu vou queimar todo mundo e você queimada. Cremada. Nossa, galera. Não, Tomara peraí. que vocês esperem eu morrer pra me queimar. acontece.